Então, decidi falar um pouquinho sobre relacionamentos abusivos dentro da comunidade LGBTI+. É, para a gente poder entender, né? Muitas pessoas acham que relacionamentos abusivos, né, só são possíveis dentro de relações heteronormativas, né? E quando a gente se depara dentro da comunidade LGBTI, tem muito daquela questão, né? Para quem que eu recorro, qual delegacia ir, como que eu faço, como que eu identifico um relacionamento abusivo. Então, por isso eu resolvi, né, decidir junto com o Railan, que é o coordenador do Vidas LGBT QIAP+, falar um pouquinho desse tema que é tão importante, né? Acho importante a gente identificar esses relacionamentos, acho importante a gente saber como se portar, como a gente pode se colocar diante de uma relação abusiva, né? E quantos de prejuízo para a saúde mental a gente tem quando a gente fala aí de violência psicológica, quando a gente fala dos impactos, né, de uma relação abusiva para nossa vida. Vou chamar então o Railan, que já está aqui, muito obrigada. Ele é coordenador da página Vidas LGBTQIAP+, né? É uma pessoa incrível, que eu já tive a honra de fazer uma das primeiras lives aqui da página com ele. Então vou aceitá-lo aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre esses relacionamentos. Olá! Olá! Que felicidade lhe encontrar. Tô aqui A todo, minha nem deu também. tempo me arrumar, tava atendendo aqui. Tô saindo de um evento, entrando num Vida de outro. psicólogo. É isso, mas o que importa é levar informação e a gente se cuidar enquanto Sim, LGBTQIAP+. sim, tá calor aí no Piauí, porque aqui em São Paulo tá frio demais. Apenas 38 graus. Apenas. Ah, Eu queria ai. estar no frio. Pois é, vamos trocar. Deixa eu ser psicóloga aí no Piauí, você vem ser psicólogo aqui no friozão. Vamos trocar. Obrigada mais uma vez por estar aqui, por ter aceito o convite, por ter se disponibilizado a falar um pouquinho desse tema que é tão importante pra gente, né? Entender que relacionamentos abusivos acontecem também dentro da comunidade LGBTI+, não só dentro de relacionamentos héteros, que é muito normal, a gente só pensa, quando a gente fala de relacionamento abusivo, a gente só pensa em afetividade entre casais héteros, né? E quando na verdade a gente sabe que não é bem assim, né? Que pessoas da comunidade LGBTI+, também sofrem relacionamentos abusivos. E saber, né, o que a gente faz, quem que a gente procura, etc, etc, etc. Então, queria que você se apresentasse um pouquinho e eu depois vou falar um pouquinho também de o que eu acho de você, que eu tava falando, você entrou. E é isso. Então, galera, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço demais o convite da Thaís. Assim, a gente vem trabalhando juntos, né, na perspectiva de cuidado em saúde mental da população LGBTQIAP+, ou vidas coloridas, como nosso colega Ricardo chamou. Em Sim, relação aos relacionamentos abusivos, é importante a gente ter fazer um recorte, né, de que a gente não está inerte à reprodução de alguns estereótipos ou alguns padrões comportamentais que são cis heteronormativos. Então, o machismo pode estar presente dentro das relações LGBTQ. Eu vou utilizar só o LGBTQ, mas sabemos que há a inclusão de todos, né? E todos. Mas é importante a gente entender que há a reprodução, né, de determinados estereótipos, há a reprodução de determinados padrões comportamentais, há a reprodução de determinados preconceitos e discriminações e a reprodução de determinadas formas de se relacionar. E as características principais que caracterizam um relacionamento abusivo, as pessoas costumam dizer que
Eu já percebi, assim, num nível de palestra que eu vejo de algumas pessoas sobre relacionamento abusivo, é que... deixa eu só fechar aqui o notebook. É que no começo tudo era flores e que as coisas eram todas de uma forma tranquila e que era um mar de rosas e tudo, e eu não... Assim, existem casos que sim, no começo era tudo flores. Só que a gente precisa aprender algumas coisas. A gente precisa aprender a identificar padrões comportamentais das pessoas que podem sinalizar pra gente que ela pode ter um relacionamento abusivo com a gente. Então, não é o fato da pessoa estar te presenteando, não é o fato da pessoa estar te elogiando, que isso indica que é um mar de flores. Se o elogio vem em um determinado momento, mas esse elogio depois vem seguido de uma crítica, ou vem seguido de uma forma que você faz se sentir menosprezado, a partir do momento em que existem alguns comportamentos dentro do relacionamento que você começa a sentir emocionalmente mais triste, emocionalmente mais desgastado, é o momento de você começar a ligar o alerta e perceber, opa, o que está acontecendo aqui? Essa é uma questão minha? É uma questão emocional minha? Ou é porque o meu parceiro ou minha parceira está me tratando de uma forma que não é bacana? E aí, no relacionamento abusivo, isso pode vir a partir de críticas em relação à sua imagem corporal, críticas em relação a habilidades comportamentais que você tem, seja no âmbito do trabalho, seja no âmbito acadêmico, seja no âmbito da vida pessoal, seja em relação à sua estética. Então, as críticas, elas podem vir em diversos níveis. E as críticas, elas não vêm necessariamente do tipo, você é feia. Ela pode vir do tipo, essa roupa não fica bem em ti, eu não quero que você use essa roupa. Então aí já entra o controle. Então a gente precisa começar a identificar que tipos de padrões comportamentais podem ser identificados como algo que está ali sinalizando que pode se tornar algo abusivo. Nós temos o controle, nós temos o controle é a base para o relacionamento abusivo, né? O controle sobre o outro. Temos os controles em relação ao comportamento do parceiro e da parceira, o comportamento em relação dele com os seus familiares. A pessoa pode começar a dizer, por exemplo, que o seu familiar, ou a sua mãe é muito chata por isso, por isso, por isso. É melhor a gente deixar de ir para lá. O seu pai é descompensado, é louco, então é melhor que a gente deixe de conviver com ele. Ou eu não gosto do seu irmão porque ele é muito egoísta e não sei o que, não sei o que. E às vezes você não concorda com isso. E você começa a perceber que a pessoa está começando a querer lhe afastar das suas relações familiares. Esse é um ponto. Tá. Um outro ponto em relação aos amigos. Questão do ciúme. Ciúme é algo que acontece na maioria das relações. A base do ciúme, né, do que eu tenho tido de experiência clínica, é a insegurança que você tem em relação ao outro e também a confiança. Então, o ciúme está muito relacionado ao confiar no outro. E aí vem muito o comportamento do ciúme dentro do relacionamento abusivo, ele vem mais especificamente de duas formas, a partir da minha experiência clínica. Ele vem ou a partir do controle de redes sociais, ou do controle de com quem você está falando no trabalho, com quem você está falando em determinado lugar, contato com eles de jeito nenhum. A forma como você se veste pode ser uma forma de você estar provocando as pessoas para que elas deem em cima de você. E também a questão de você... a questão do ciúme como uma forma mais sutil. O ciúme que vem através do... Olha, eu não quero que você seja mais amigo dessa pessoa porque ela tá dando em cima de você. Ou eu não quero que você seja mais amigo dessa pessoa porque ela é amiga de fulano de tal. Ou eu não quero... A pessoa começa a achar características que são extremamente negativas, mesmo que a pessoa não tenha, começa a detonar com a pessoa para você se afastar dela. E aí ela vai fazendo o quê? Ela te afasta do relacionamento familiar, ela te afasta do relacionamento de amigos, ela destrói tua autoestima e você entra numa relação de dependência com ela.
e aí você está na mão da pessoa que é um relacionamento abusivo. Nem todos os casos acontecem dessa forma, mas como acontece de uma forma mais típica. O que fazer diante disso, né? É importante que a gente comece. O primeiro ponto é identificar quando é que o padrão está sendo abusivo, né? É a partir do momento que esse controle começar, opa, peraí, vamos aprender a dizer não. Dizer não sobre aquilo que eu não concordo. Em relação à minha família, você acha minha mãe chata? Beleza, pois é. Você aceitou namorar comigo? Você aceitou estar numa relação comigo? Pois essa é minha mãe, essa vai ser sua sogra. Você quer estar comigo? Pois então você vai ter que aprender a desenvolver habilidades comportamentais e emocionais para lidar com a sua sogra. Se você acha que meu pai é descompensado ou coisa do tipo, ele não está me agredindo fisicamente, eu discordo de você, pelo contrário, ele é extremamente educado comigo, eu discordo de você e, infelizmente, você também vai ter que desenvolver habilidades emocionais para lidar com meu pai. Então, você vai estabelecendo regras para essa pessoa para que ela lide com isso. Quando você faz isso, o primeiro ponto que você está fazendo é o quê? Está frustrando a pessoa. E aí você pode ver quem essa pessoa é verdadeiramente. A partir do momento que você frustra a pessoa, ela pode demonstrar como é que ela age diante da raiva, quando ela está com raiva. Aí ela pode demonstrar explosividade, ela pode demonstrar a agressão física, ou pode demonstrar agressão verbal. Pode dizer, você é burro, você é imbecil, você é idiota por estar falando dessa forma. Ou pode partir mesmo para agressão física, realmente. Então, uma forma de você conseguir afastar um possível relacionamento abusivo é colocando regras, limites. Não necessariamente você vai frustrar propositalmente, mas se a pessoa começar a querer controlar seus comportamentos excessivamente, você começa a colocar regras e limites e a dizer não. Não, eu não vou me afastar do meu amigo, eu não acho que meu amigo seja chato, eu não acho que meu amigo seja interesseiro. Eu posso estar errado, posso estar equivocado? Posso, mas eu vou continuar tendo uma relação com meu amigo. É assim, eu tenho uma regra basilar que eu aplico na minha vida. Eu tenho que ter o meu tempo comigo mesmo, acho que é uma questão básica. E, assim, pela experiência clínica, os pacientes, eu faço essa autorrevelação para os pacientes acham legal. Por isso que eu continuo falando. Tá. E isso, obviamente, é embasado a partir da experiência clínica e dos estudos que eu faço, né? Eu tenho o meu tempo comigo mesmo, o tempo em que eu faço as minhas coisas só comigo. Por exemplo, eu cuido das minhas plantas, vocês podem ver minhas plantas aqui atrás, tem planta aqui, planta aqui. Agora eu tenho um filhote de cachorro, meu filho, que acorda às 6 horas da manhã, mordendo meu cabelo. Não te falei, Thaís, comprei um cachorro, um mini cachorro, o Snoopy, e tá aqui dando o maior trabalho, me acorda, puxando meu cabelo, mordendo minha orelha, mas tá aqui lindo e é o meu momento com o meu filho e é isso. É um momento de felicidade, eu adoro estar com ele, coloco ele no meu colo, fico com ele, fico fazendo carinho, ele fica me lambendo. E isso, a nível fisiológico, produz ocitocina. Eu tenho o meu momento comigo mesmo. Eu tenho o meu momento de cuidado comigo mesmo. Eu tenho o meu momento de meditação. Eu tenho o meu momento de auto-relaxamento dentro do banho. Eu boto uma playlist, eu faço automassagem. Então, eu tenho momentos que são só meus. Eu não assisto filmes de Netflix, vídeo, coisas do tipo. Sabe o que eu faço sozinho? Eu assisto, não sei se vocês conhecem, Samira Close, que é uma drag queen que joga Free Fire. Eu nem sou de jogar muito, mas ela detona com os homofóbicos, LGBTfóbicos que entram nos gamers. E eu adoro e me divirto vendo Samira Close. Tem no YouTube. E eu vejo, me acabo de rir, tiro um tempo do dia só para ver Samira Close e ficar assistindo. E tenho esse tempo para mim mesmo. Porque é o meu tempo e ninguém vai invadir esse tempo. Esse é meu tempo. Mesmo estando hoje dentro de um relacionamento, eu tenho o meu tempo. O meu tempo ele não é preenchido só pelo relacionamento, que é algo extremamente importante. Eu tenho o meu tempo com o meu namorado, o tempo de fazer as coisas com o meu namorado, o tempo de fazer atividades de lazer, o tempo da gente conversar sobre o trabalho, o tempo da gente namorar, o tempo da gente assistir o filme, o tempo da gente ouvir uma música junto, o tempo da gente fazer as nossas atividades, o tempo da gente cuidar do cachorro junto. Ele ainda não viu o cachorro, mas já está programado para a gente sair e passear com ele.
A gente tem um momento junto com... Eu tenho um momento junto com meu namorado. Tem um momento junto com minha família. Especificamente, tem um momento junto com meu irmão e com minha irmã. E a gente faz coisas juntos. Geralmente a gente assiste filmes. Minha irmã deu banho no cachorro. Eu disse, vai, cuida. Ela estava super animada. Ela tem 11 anos, né? Tá super animada com a novidade. Eu quero dar banho nele? Pode dar banho nele, eu ocupo teu tempo. E a gente vai interagindo a partir daí. Então, eu tenho um tempo com a minha família. Eu tenho um tempo com minha espiritualidade. Enquanto psicólogo, eu não tenho problema nenhum em fazer autorrevelação. Eu sou espírita e eu tenho o momento de praticar os meus momentos de religiosidade. Então, eu tiro o meu tempo para ler os meus livros relacionados à espiritualidade, tenho o meu tempo de fazer minhas orações. Espiritualidade, entenda, pessoal, é o conceito da OMS, é aquilo que dá sentido à vida, é aquilo que te sustenta. Eu tenho como base de sustentação o espiritismo. Eu tenho pacientes que têm como base de sustentação o marxismo. Então, não é uma questão de religiosidade, é uma questão de filosofia de vida. É o que te dá sentido. É o que tem explicações para que te dão e que te dá suporte para que tu consigas viver. E um outro ponto é o tempo com o teu trabalho ou com o teu estudo. O tempo que tu dedica para o teu trabalho, o teu estudo, para que você tenha base. Perceba que eu falei de 6 pontos cruciais. E aí só tem um ponto que é o namoro. Se o ponto do namoro desmorona, eu tenho mais 5 que me sustentam. Então eu não fico numa relação de dependência em relação ao namoro. Então essa é uma forma de prevenir o relacionamento abusivo. Então, se a pessoa está sendo abusiva com você e você tem uma relação com seus amigos que é super... não falei dos amigos, né? Os amigos é direto, WhatsApp, tudo, se vê, manda bolo, vou para casa deles. Agora em quarentena não dá, né? Mas eles dormem aqui, eu durmo na casa deles, então é bem tranquilo em relação a isso. Então, quando eu tenho essas bases, eu tenho esses outros suportes, os amigos podem até me alertar. Por exemplo, quando eu estava em relacionamentos anteriores que tinham um padrão abusivo, meus amigos alertavam, essa pessoa está sendo um canalha contigo. Então, os amigos podem ter essa função. Sim. E faço principalmente psicoterapia. Eu passei por um relacionamento abusivo em uma amizade, que teve efeitos assim que eu carrego até hoje, porque a pessoa ainda continua presente na minha vida e ainda tem comportamentos que são prejudiciais, né, que buscam me prejudicar de alguma forma, mas que dentro do processo psicoterapêutico eu aprendi a lidar. Então a psicoterapia é como esse lugar de acolhimento e de aquisição de habilidades para lidar com os efeitos do relacionamento abusivo. Ok, Hello, percebi que eu estou dentro de um relacionamento abusivo. A pessoa me controla, eu estou me sentindo sufocada, minha autoestima está destruída, eu não estou conseguindo mais lidar com isso. Peça ajuda. Peça ajuda através da psicoterapia. Nós temos o Vidas, está aqui, só clicar, seguir, tem um acolhimento psicológico voluntário. Se você não conseguir a psicoterapia, a gente dá um jeito de encaminhar para alguém e você tem a possibilidade da psicoterapia como recurso para conseguir. Tem a possibilidade de seus amigos, mesmo os amigos que você está distante, tem a possibilidade de você falar com eles e falar, olha amigo, eu estou falando por isso. Perceba quais são as pessoas que você de fato pode confiar. A palavra é essa. Que pessoas eu posso confiar? Que pessoas não vão me julgar nesse momento? Elas vão me ajudar a sair desse ciclo do relacionamento abusivo. É o meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é meu amigo, é a pessoa da igreja, é a pessoa do grupo do movimento social, é a pessoa da escola, é a pessoa do trabalho. Que pessoa eu confio que pode me ajudar a sair desse relacionamento abusivo? E a partir daí você vai construindo uma rede. Se você está sofrendo violência doméstica, já violência física, nós temos o Disque 100, que é Disque Direitos Humanos, nós temos a possibilidade de ligar a Polícia Civil, nós temos, acho que minha caneta vermelha não vai funcionar agora, mas basicamente é fazer um xizinho na mão aqui, com o vermelho, se você estiver participando de alguma live ou chamada com alguém, você faz o xizinho vermelho, bota aqui, só tá com a mão fechada, abre a mão,
e as pessoas podem entender que você está sofrendo violência doméstica. Você se mantém em um lugar de segurança e provavelmente, se seu amigo perceber e chamar a polícia, você tenta se manter no lugar de segurança e aí o parceiro provavelmente vai ser preso. Só que um alerta, né? Até onde eu sei, se a lei não tiver mudado, os juristas, se verem depois a live, comentem e corrijam se eu estiver errado. Se você abrir o boletim de ocorrência, não pode tirar mais, tá? Vai ficar lá como um ponto. E também tem a possibilidade de fazer só isso. Não tem como fazer o X na mão, faz isso e isso. Na live, isso é um sinal de que você está sofrendo agressão física. E aí é importante a gente estar atento para isso. E aí, para os seus amigos, familiares ou pessoas, você pode entrar, por exemplo, num grupo que não tem absolutamente nada a ver. Amor, tô aqui, vou ver uma live sobre comida. E aí, na live sobre comida, você liga a câmera e faz o sinalzinho. Vai buscando esses grupos que tem a possibilidade de você ligar a câmera, faz o sinalzinho, entendeu? Para que você tenha a possibilidade de saber como alguém, a gente tem um treinamento, a gente está tendo conscientização na mídia a nível nacional, a nível estadual. Então, isso é extremamente, assim, a maioria das pessoas estão treinadas, principalmente as pessoas que estão realizando encontros como esses, estão treinadas para identificar esse sinal e o sinalzinho do X vermelho na mão. Então, seja homem, seja mulher, independente do seu gênero, você pode fazer que aciona-se a instrução é acionar a Polícia Civil imediatamente, desde que você esteja em segurança. Tem a possibilidade de você estar em segurança. Se você puder, por exemplo, conseguir sair da casa da pessoa, né, do parceiro e tal. Eu vou na casa da minha mãe. Inventa que a mãe tá doente, que o pai tá doente, eu preciso ir na casa da minha mãe e tudo. Diz que vai lá e a partir daí você liga para a polícia e já registra o BO. Então, você tem a medida restritiva e você vai ser ancorado, né, provavelmente pela sua família, e aí você vai ser orientada provavelmente na delegacia da mulher ou na delegacia de gênero para você conseguir ter todo esse suporte social para que você consiga enfrentar a situação. Entendam que vocês não estão sozinhos. Tanto homens como mulheres, como não binários, não estão sozinhos. Vocês podem pedir ajuda caso o relacionamento abusivo já tenha chegado ao momento da violência física. Aconteceu uma vez, não vai acontecer de novo. Cuidado. Muito cuidado com esse tipo de situação. A pessoa promete, mas ela pode fazer de uma forma mais intensa. E se você já sofreu uma violência física uma vez, é importante que você relaxe para alguém, para um profissional especializado, ou que você crie um código de segurança com algum amigo seu, algum familiar, alguma pessoa que seja de confiança sua. Uma palavra, sei lá, o código de segurança é abacaxi. Mandou no WhatsApp abacaxi, é sinal de que está tendo violência doméstica. Então, a pessoa já vai chamar a polícia naquele momento. Você cria um código com a pessoa para que você seja protegido nesse momento. Então, essas são as dicas iniciais. Agora eu vou deixar você falar, Thaís. Na verdade, eu tenho algumas perguntas para te fazer, mas antes de te fazer, o Ricardo comentou aqui que ter uma rede subjetiva, né, apoio social, é muito importante. Geralmente, o distanciamento desta é um sinal de relacionamento abusivo. Em tempos de distanciamento social, fica mais potencializado. E o Leonardo falou que ele não sabia disso, que foi muito bem colocado. E a Aline também comentou que às vezes a violência vem como prova de amor. Então, vamos lá, a violência vem como prova de amor. Do tipo, eu tô te batendo porque você me tira do sério, mas eu te amo, eu tô fazendo isso pra, sei lá, te educar, ou eu tô te impedindo, ou eu tô te impedindo de você visitar ou ter tais amigos porque eu te amo e quero te proteger. Acho que alguma coisa mais ou menos nesse sentido, né?
Eu vou citar uma frase do Skinner, que é o teórico que embasa, né, minha atuação enquanto profissional, e eu acho que a gente pode levar isso para outras reflexões, independente da filosofia. O Skinner diz que o amor nada mais é do que reforço positivo. O que é reforço positivo? É tudo aquilo que te traz consequência agradável, apenas consequência agradável. É aquilo que te faz sentir bem. E exceto em casos de pessoas masoquistas, que tem como característica o masoquismo, a violência física, a dor corporal e a dor emocional não é agradável para a maioria das pessoas. Então, não é justificável o comportamento de bater para educar. Nem dos filhos, quem dirá dentro de um relacionamento. Existem outras formas de educar. Existe uma forma de educar através do diálogo, existe forma de educar através da conversa, existe a forma de educar através do respeito e existe a forma de educar através do exemplo. O exemplo é a melhor forma de educar. Por que o exemplo é a melhor forma de educar? Como é que eu faço, por exemplo, quando tem uma questão de ciúme, por exemplo, com amigos, com relacionamento, coisas do tipo. Eu não sou uma pessoa muito ciumenta. Eu sou um pouco ciumento, não vou mentir. Eu sou ciumento apenas com pessoas que são meio fora da casinha, assim. E, tipo, sabem que a pessoa tá no relacionamento e a pessoa vai lá e dá em cima da pessoa na sua frente. Aí eu geralmente dou a cortada básica. Oi, tudo bom? Eu sou Railan, namorado de fulano de tal e tudo. Então, essa é a minha forma de lidar com ciúme. E o exemplo eu só cumprimento a pessoa e corto ela ali naquele momento. Corto no sentido de, tipo, eu me apresento e, tipo, opa, aqui você não vai ter muito sucesso. Então, em relação à pessoa com quem eu me relaciono, eu confio nela. Eu não tenho por que ter ciúme dela em relação às outras pessoas. A partir do momento que ela me dá evidências de que ela não está mais disponível para mim afetivamente, a gente vai conversar, dialogar e reavaliar se a gente precisa estar ou não numa relação. E é isso. Esse discurso todo elaborado, minha gente, é 7 anos de terapia. Então, façam terapia. É por isso que eu falo dessa forma, tá? Parece uma forma muito pragmática e fantasiosa de se ver, mas a duras penas que eu aprendi isso. Mas graças ao acolhimento psicoterapêutico que eu consegui desenvolver essas habilidades para lidar com essas questões dessa forma. E o exemplo também de não exercer o controle, de não ficar limitando com quem amigo vai sair, com quem amigo vai deixar de sair, se vai postar foto sem camisa, se vai postar foto só de sunga. Meu amor, o corpo é seu, você vai fazer o que você quiser. Eu acho lindo. Então, mostre-se pro mundo, arrase. Se eu tô achando lindo, por que as outras pessoas não podem admirar? Eu não tenho problema em relação a isso. O pessoal comentou aqui, né? Sim, a Aline comentou que ela vivenciou isso esse mês. E a pessoa é super dependente emocionalmente, tentei ajudar, mas parece que não quer ser ajudada. E o pior é que a pessoa é uma pessoa conhecedora da lei. Então, às vezes a gente... E ela também colocou uma questão sobre denunciar, né? Se denunciar contra a vontade da vítima, onde ela tem provas verbais e áudios. Se é certo denunciar. Então, assim, eu não tenho muito conhecimento jurídico porque não é minha área, mas as experiências que eu tenho, a pessoa em si, ela tem que estar em acordo com a denúncia, né? A pessoa mesmo que sofre a violência, ela tem que estar de acordo com a denúncia. E aí ela precisa visualizar o ciclo. O que pode ser feito é uma denúncia através do Ministério da Defensoria Pública
no núcleo de direitos humanos, porque é violação de direitos humanos, você pode denunciar anonimamente, e aí provavelmente vai ter uma visita, alguma coisa para verificar o que está acontecendo. Só que é necessário cautela, porque às vezes isso pode desencadear um episódio mais violento em relação, do agressor em relação à vítima. Então, talvez seja interessante sugerir que a pessoa entre em psicoterapia, né, para que ela consiga, para outros benefícios, não foca na relação. Entra, amigo, amiga, entra na terapia para tu lidar com a questão do teu pai, da tua mãe, ou lida para tu poder ter com quem conversar sobre as tuas emoções. Tu nem precisa falar sobre o relacionamento, falar das tuas emoções, que a partir da habilidade do terapeuta provavelmente vai chegar na questão da abusividade. E aí a psicologia, a gente tem como agir legalmente a quebra de sigilo, e aí a gente tem um protocolo para fazer a segurança da pessoa que é agredida. Sim, e aproveito, Aline, para tanto me colocar à disposição, quanto, né, claro, com o consentimento do Harlan, também colocar o Vidas, né, à disposição para um acolhimento, para conversar com essa pessoa, né, acho que você incentivar essa pessoa a procurar a psicoterapia, a se abrir em diálogo, a gente também consegue auxiliar essa pessoa quanto à questão da denúncia, né. Fica aí até nosso apoio, né, emocional, apoio, ajudar ela psicologicamente a se fortalecer diante dessas agressões, enfim. Não E há o que também, agradecer, mas a gente está aqui à disposição, né? Pede para ela assistir essa live depois, enfim. Você pode mandar a live também. E um outro ponto é a questão de, para a pessoa perceber que ela está num relacionamento abusivo, às vezes é um pouco difícil. Então, às vezes a gente precisa ir conscientizando aos poucos. Sim. O que é o relacionamento abusivo? O que faz com que se caracterize como esse relacionamento abusivo? E aí tem que ir educando aos poucos, dando os pequenos sinais. Olha, como isso está te fazendo mal? Como é triste? Como é que você era antes do relacionamento? Como é que você é agora? Que outras pessoas podem te dar apoio afetivo? Se demonstrar acessível para a pessoa. Olha, amiga, eu estou aqui com você, independente do que aconteça. Já que tem esse traço de dependência afetiva, né? Você dá esse amparo afetivo inicialmente e depois ter o amparo a partir da psicoterapia, para que essa dependência ela seja quebrada a partir do... Sempre está trabalhada, né, dentro do processo psicoterapêutico. Sim. O Ricardo colocou que tem aquele bordão, né? Etapa de amor não dói. Dói, machuca, mas dói, mata. Lógico que dói. Lógico Dói, que machuca, dói, né? e mata, viu? Sim. No caso de um relacionamento homoafetivo, né? Entre mulheres, por exemplo. No caso de esse relacionamento abusivo chegar, por exemplo, numa violência física. Já ouvi muitos questionamentos sobre procurar a Lei Maria da Penha. É efetivo? É possível? E você colocou duas questões que me chamaram muito a atenção, né? Que eu gostaria de comentar. A primeira é relacionamento abusivo mesmo entre amigos, né? Amizades, enfim, outros círculos. E quanto à questão do ciúme, você também colocou que o ciúme geralmente é uma insegurança em relação ao parceiro. É a postura do parceiro que faz com que essa pessoa se sinta insegura, ou essa falta de segurança da própria pessoa e ela que teria que trabalhar a insegurança dela? É multifatorial. Psicologia. Como todo psicólogo diz, tudo depende. Depende. Então, assim, primeiro tu falou da questão da amizade em relação às mulheres, né? Qualquer relação, independente do gênero, pode ser enquadrada na Lei Maria da Penha, e nós temos agora a decisão do Supremo de LGBTfobia. Se tiver um componente LGBTfóbico na violência, a pessoa pode ser também enquadrada julgada
enquadrada na lei da LGBTfobia, que é inafiançável, inclusive. Isso. Mas a Maria da Penha vale para qualquer gênero, viu? Isso é de certeza. A denúncia pode ser feita tranquilamente. Entre 2 homens, 2 mulheres, entre gêneros masculinos, gêneros femininos, não binários, qualquer pessoa vale. E direitos humanos. Tendo violação de direitos humanos, a lei vale para todos. Então, houve violação de direitos humanos, diz que sim e denuncie, e a intervenção muito provavelmente vai ser feita para que a vítima deixe de ser alvo dessa agressão, independente do gênero, da orientação sexual. Um outro ponto em relação à amizade que você falou, né? A questão do... Se pode ser abusivo o relacionamento mesmo entre amigos. Sim, se tiver as características de controle das amizades, o ciúme excessivo, o controle, a crítica que vem às vezes de uma forma indireta, ela não vem de uma forma direta, você é feio, você é burro, você é uma pessoa que não consegue fazer as coisas, ela pode vir, tipo, a pessoa te fez um trabalho, sei lá, exemplo, Vidas. Raylan, tu criou Vidas. Ih, Raylan, não vai dar certo isso daí, ó. Pra que tu tá criando isso daí? É perca de tempo, meu irmão. Pra que? Tu é tão metido. Tu é tão metido. Pra que tu tá criando um projeto desse? É uma forma de fazer a autoestima da pessoa, de ser abusivo. Dentro do campo das amizades, né? E aí, violência física, de qualquer forma, já... extrapolar o limite, né? A violência verbal, ela pode vir de outras formas. Pode vir a violência patrimonial dentro das amizades, que foi um caso que aconteceu comigo. Coisas de comprar roupas para dar de presente e tudo, e aí depois dizer, não, mas você tem que fazer isso para mim porque eu comprei isso para você. Não tenho que fazer nada. Não tenho que fazer nada, é um presente que foi dado. Se você quiser a camisa, eu devolvo, eu compro outra para você. Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de cobrança, de que essa relação de eu comprei algo para você, então você tem que fazer algo para mim. Essa relação de dívida que é criada a partir de determinadas relações, seja com objetos, seja através de favores ou coisas do tipo. Você não precisa ficar numa relação de dependência como se fosse uma dívida com as pessoas. O amor, ele não é permeado por isso. O amor, ele é permeado pelo respeito e pela gratidão. A caridade que você faz as coisas pela pessoa que você ama de uma forma gratuita, sem ter algo em troca. É o que a gente chama de reforçador natural, né? A consequência agradável, ela vem naturalmente. Ela não precisa de nada para ser agradável para si. Ela não precisa do teu feedback posteriormente. Ela não precisa da aprovação de ninguém. Então, a gente tem um reforçador natural que que deve ser a base, né, do amor. E o outro ponto que você falou foi... sobre os ciúmes, se a insegurança é da pessoa ou de quem está sentindo ou da outra pessoa. Estou me contorcendo todo porque eu já estou há 6 horas sentado nessa cadeira, mas vamos lá. Tadinho. Vida de psicólogo não é fácil não, mas a gente consegue, se vira. Nem me fale, ontem comecei às 8, terminei às 10 da noite. É isso, a gente vai variando os ambientes. Vou tentar comprar uma ergonômica porque minha coluna já está sentindo o impacto. Mas, enfim, em relação à insegurança, ela pode ser tanto pessoal como em relação a situações provocadas pelo parceiro. A relação à insegurança pessoal, ela pode estar relacionada, percebam, pode estar relacionada, não é uma relação causal, ela pode vir de um histórico de vida em que a pessoa não teve um amparo familiar que fez com que essa pessoa criasse um sentimento de segurança em relação às suas atitudes, em relação à questão do... Obrigado, Ricardo. Eu sou aqui também por causa disso. Obrigada, Ricardo.
Em relação à questão dela ser estimulada para ter autonomia em relação às suas escolhas, dela ser elogiada por conseguir fazer aquilo que você... os pequenos ganhos, as pequenas vitórias que teve no seu cotidiano. Então, a insegurança pode ter por base isso, um desamparo familiar, um desamparo que vem ou na adolescência, que faz com que essa pessoa ela não tenha segurança para tomar suas próprias atitudes, para não ter segurança em relação àquilo que ela sente. E aí ela fica muito sob controle de reforçadores arbitrários. O que são reforçadores arbitrários? Eu preciso da fala do outro para aprovar aquilo que eu faço. E aí pode vir um caso da dependência emocional no relacionamento abusivo. Que aí o parceiro vem, ele, ao mesmo tempo que ele agride através de críticas ou através dos mais diversos níveis, vem a questão do eu te amo, ou um carinho superficial, ou o próprio sexo, ou dar algum presente em algum momento, é o que a gente chama de reforçamento intermitente. Em alguns momentos ele dá algo extremamente agradável, em outros momentos ele soca a agressividade com toda a força. Ou ela, né? Vamos também desestereotipar só do gênero masculino. Sim. E aí, em relação ao parceiro ou à parceira que pode provocar essa situação de insegurança, é muito relacionada a... vou falar dos casos pessoais, né, porque fica mais tranquilo do que falar dos casos dos pacientes. Por exemplo, insegurança em relação tipo, fiz uma amizade com outra pessoa, tenho aqui um amigo que é próximo e que era uma figura de referência para mim, por exemplo. Aí a pessoa ia lá e começava a elogiar a pessoa na minha frente e começava a me inferiorizar. Então, tipo, olha, fulano de tal é tão competente, como é que ela é muito mais competente do que você na sua área, e você não consegue fazer o básico que você tem que fazer na sua área, sendo que eu fazia o básico e muito mais, né? Mas a pessoa tinha esse movimento de inferiorização. Então é muito importante que a gente tenha um processo de autoconhecimento para saber que isso não recai sobre mim. Que esse é um jogo manipulativo da pessoa, que ela está tentando provocar insegurança em mim. Ela está tentando me comparar com uma pessoa que é de referência minha, para que eu me sinta inseguro em relação às coisas que eu faço. Por exemplo, em relação às minhas habilidades de trabalho. Então, é não cair na cilada do jogo da insegurança. É você colocar e colocar o limite. Tipo, você acha mesmo? Eu não acho. Assim, eu acho que estou fazendo bem. Acho que eu não sou perfeito, como ninguém é. Mas eu faço as minhas coisas dentro das minhas possibilidades. E dentro do meu trabalho eu sou reconhecido pelas coisas que eu faço do jeito que eu faço. Então, estou bem tranquilo em relação a isso. Se você acha o contrário, eu sinto muito. Então, perceba que eu não estou sendo agressivo na forma de falar. Eu estou apenas expressando minha opinião. Às vezes as pessoas pensam que expressar opinião é ser agressivo. A gente precisa aprender a dizer não. A gente precisa aprender a expressar as nossas opiniões de uma forma assertiva. O que é expressar a opinião de forma assertiva? É dizer como você se sente e, em seguida, solicitar a mudança de comportamento. Eu me sinto extremamente chateado por você ter feito esse tipo de crítica em relação a mim. Eu peço que você deixe de fazer esse tipo de crítica. Eu não me sinto inferiorizado com essa crítica que você fez, me comparando com o meu amigo. Eu tenho as minhas bases, eu sei o meu valor do meu trabalho. Então, não adianta você fazer esse tipo de crítica. E aí você quebra as pernas do abusador, né? Você quebra a contingência que ele está colocando ali a situação no momento. E aí o relacionamento abusivo não se instala. Sim. A Aline falou que no começo o relacionamento dela era assim, mas ela já colocou os pingos nos is, porque o pau que bate em Francisco bate no Chico também. Então ela já falou que o dela, ela já colocou em ordem. Uma última perguntinha antes da gente caminhar para o final. Existe algum padrão entre abusadores
sei lá, um padrão comportamental, um padrão histórico, ou uma patologia específica que a gente possa classificar? Então, eu sou analista do comportamento, eu não trabalho com padrões. Tem alguns sinais, né, que foi o que eu falei, que é o controle, né, e aí esse padrão comportamental que se sobressai mais no sentido de tentar acessar relações de família, amigos, familiares, críticas. Talvez esses padrões comportamentais seriam um indicativo de um relacionamento abusivo, mas não, não vejo perfil de abusador. Assim, o que geralmente tem assim de histórico, né? Não, porque quando a gente fala de perfil, às vezes dá muita sensação de determinação, né? Se a pessoa teve isso, logo ela vai ser um abusador, e não necessariamente. Alguns abusadores que eu já entrei em contato, como pacientes, ou como através da vida pessoal, ou em outros locais de trabalho, geralmente tiveram um histórico de punição muito grande na infância. O que é esse histórico de punição? Os pais maltrataram através da violência, então eles tiveram como modelo a violência, eles tiveram como modelo a agressão física ou verbal, como forma de resolver os problemas, de educar. Tiveram o desamparo familiar, né? Não tinham a quem recorrer emocionalmente, e aí geralmente essas pessoas aprendem que elas não têm outro modelo. E aí, quando elas não têm outro modelo, elas aprendem a se relacionar apenas dessa forma, resolver os problemas a partir da violência física ou violência verbal. Mas tem pessoas, por exemplo, que acontecem em alguns pontos, elas veem, por exemplo, na televisão, veem séries, veem em vídeos que existem outros modelos de parentalidade, modelos de cuidadores, Sim. modelos de pais, que podem ser amorosos, cuidadosos, e mesmo que essas pessoas tenham passado por um processo de punição, seja de punição física, seja de punição verbal, essas pessoas elas conseguem aprender que elas podem ser amorosas. Então, não necessariamente existe uma relação de causalidade entre uma pessoa que foi agredida fisicamente ou psicologicamente na infância, que ela vai se tornar um abusador no futuro. E um outro ponto que eu tinha esquecido de falar, o comportamento de Stalker. Tem a série You, né, na Netflix, que demonstra bem como é que é o Stalker, né? E aí tem que ter muito cuidado nas redes sociais, o controle nas redes sociais. Eu tenho que ter sua senha, você tem que bloquear a pessoa X, e aí começa uma série de regras que vão lhe isolando socialmente. Sim. E aí é dizer não, não e não. E quando finalizar o relacionamento, se as pessoas insistir em ter contato com você, já tive casos que eu acompanhei. A pessoa bloqueou do WhatsApp, bloqueou do Instagram, bloqueou do Twitter, bloqueou do Facebook, a pessoa foi pro e-mail. Não conseguiu, a gente conseguiu bloquear pelo e-mail, foi para as amizades. As amizades não tinha mais como, teve que entrar com medida protetiva. E aí são os casos mais extremos que eu tenho acompanhado. Felizmente mesmo, não acompanhei nenhum caso em que tenha tido violência física mesmo, tenha chegado a esse ponto, a gente conseguiu agir preventivamente e conseguiu ter um ambiente de proteção em relação à pessoa agredida. E indicar que existe um pós-relacionamento abusivo. Você vai passar por um processo de extinção, que é configurado por respostas emocionais de tristeza, de sentir falta, de solidão. Afinal, tem coisas positivas que você gosta na pessoa, né? Mas é possível você superar isso. E eu tenho exemplos de pessoas que estavam num relacionamento abusivo, que não estavam conseguindo, por exemplo, estar estudando dentro do ambiente que estavam, e que hoje estão fazendo doutorado, estão com autonomia financeira, estão num relacionamento super feliz, e que existe essa vida pós-relacionamento abusivo. Sim. O relacionamento abusivo não é o fim da sua vida. Então, tem como você sair e tem como você construir possibilidades de vida no pós-relacionamento. Sim, muito obrigada.
Você quer deixar mais algum recadinho para alguém que está assistindo a gente ou que vai assistir depois dessa live, que vai ficar salva no IGTV, né? E aí as pessoas posteriormente vão ver. Você quer dizer mais alguma coisa para essas pessoas que passam ou já passaram pelo relacionamento abusivo? Uhum. Gente, procurem a psicoterapia como forma de cuidado para que vocês possam cuidar dos efeitos do relacionamento abusivo, se vocês estão nele ou se vocês passaram por ele, porque eles ficam durante um tempo, podem ficar em relação à sua autoestima, em relação à comparação, o medo de entrar em novas relações. Quando você começa a se relacionar com um novo parceiro, você pode começar a visualizar padrões. E às vezes não é nem a pessoa nem apresenta de fato esse padrão do que o parceiro anterior apresentava, mas você está, como você passou por um histórico, né, do relacionamento abusivo, a sua visão está muito focada nisso. E aí o processo psicoterapêutico pode fazer você ampliar e ver que aquela pessoa não está apresentando aquelas características. E uma mensagem especial para os coloridos LGBTQIAP+, é que não aceitem ser desrespeitados. Não aceitem menos do que amor. Nós todos merecemos amor, nós todos merecemos respeito. Então, sempre que precisarem, recorram às instituições de acolhimento, nas casas, nos lugares que vocês moram, busquem no Instagram, no Facebook, casas, ONGs, instituições, bota LGBT, bota gay, bota lésbica, bota uma palavra-chave, você vai achar, manda mensagem para vários, pede ajuda, que alguém vai estar lá e a gente vai conseguir, vamos criar uma rede de apoio entre a gente para a gente se cuidar. É isso, um grande beijo, muito obrigado pela oportunidade, espero ter ajudado com a discussão. Imagina, eu que agradeço, sabe o carinho imenso que eu tenho por você, né? Até queria ter falado um pouquinho mais sobre você, sobre a admiração que eu tenho por você como pessoa, como profissional, né? Não tenho vergonha nenhuma de dizer quantas vezes já pedi socorro para você com as minhas dúvidas, minhas questões, né? Meus casos, enfim. Eu fico muito feliz dessa nossa parceria, da gente ter se encontrado, né, do Vidas ter aproximado a gente e do trabalho lindo que você faz. Agradeço muito, muito mesmo você ter Nós participado fazemos. dessa live e, né, a segunda de muitas que a gente ainda vai fazer juntos. Obrigada mesmo por ter aceito. Vamos lá, vamos juntos e vidas LGBTQIAP importam. Ninguém solta a mão de ninguém. Sim, Grande beijo, gente. verdade. Beijo, gente. Obrigada a todos que estão aqui. Amanhã é dia do psicólogo, por isso que a gente fez essa live hoje. Obrigada, Ricardo. O Leonardo que escreveu parabéns pra gente, que o tema é importante. Agradeço a todo mundo que esteve aqui, que vai assistir depois. E, gente, se cuidem, por favor. A gente merece ser feliz. Um beijo. Tchau. Beijo, tchau.